Eu tenho sido bom. Amém? Palavra de Deus para nós nessa manhã. Nós estamos estudando o livro de Juízes. Quero que você abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Livro de Juízes capítulo 6. A partir do verso 11. Vamos destacar algo desse livro nessa manhã. Quando você achar aí, você dá um glória a Deus, um aleluia. Amém. Juízes capítulo 6, verso 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Fala comigo assim: malhando trigo no lagar. Amém? Depois você vai entender porque eu estou falando isso para você. Versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como me livrarei de a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto, eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Eu quero desafiar você a pensar alguns detalhes desse texto e dessa palavra que Deus tem ministrado sobre a sua igreja. Quero que você pense nos detalhes que Deus tem feito sobre esse texto, sobre esse momento que o Senhor tem entregue sobre as nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem falado sobre o livro de Juízes, eu sei que o Senhor tem ministrado sobre o livro de Juízes, eu sei que o Senhor tem trazido verdade sobre o livro de Juízes, sobre as nossas vidas. Pastor Heber pregou aqui na semana passada sobre esse texto, e eu queria destacar algo para você antes de nós entrarmos no texto dessa semana. A primeira coisa que eu queria destacar para você é: aonde você está cuidando daquilo que Deus te deu? Deus pode estar te dando algo que você olha para isso e fala: isso é muito pouco. Então, ao invés de lavrar isso, ao invés de preparar isso numa eira, no lugar correto, eu vou preparar isso no lugar menor. Gideão estava pegando trigo que devia estar sendo trabalhado numa eira, num lugar amplo, e estava trazendo isso para um lugar menor, para um lagar onde se trabalhava as uvas. Eu sei que isso não é uma figura, uma imagem para nós aqui nesse tempo. Ninguém malha trigo e ninguém pisa uva nesse lugar. Mas muito do que Deus te deu, você está vendo como coisa pequena, como pouca quantidade. Você tem um sentimento e uma vontade de preservar aquilo, então você traz para um lugar menor. E talvez Deus esteja dizendo para você: olha, o que eu te dei, faz no lugar certo, use os instrumentos certos, use as ferramentas certas, use da forma correta. Gideão está num momento de proteção daquilo que ele tinha nas mãos. Os midianitas roubavam aquilo que era colhido, que era semeado, que era cultivado. Ele estava resguardando aquilo que ele tinha, o pouco que ele tinha. Mas deixa eu falar com você, querido, é um tempo nosso como igreja entender que o Senhor nos deu um grande lugar para malhar o trigo. É um tempo de você abrir o seu entendimento. É um tempo de você expandir aquilo que o Senhor tem entregue nas suas mãos. O que você tem? Você tem um ministério, você tem um trabalho, você tem um chamado, você tem um projeto de Deus nas suas mãos. Faça-o.
execute, mas execute como grandes coisas. Por que eu estou falando isso com você? Eu estava olhando e vendo que as reações da igreja, né? Com tudo isso que nós estamos fazendo, como igreja. E qual que é a primeira reação nossa em algo novo? Mas é assim mesmo que faz? Mas esse telão tem que ficar nessa altura mesmo? Mas essa plataforma tem que ser desse tamanho? Mas as cadeiras têm que ser assim? Nós estamos pensando lá na frente. Nós estamos pensando lá no projeto final do Senhor, lá na visão que o Senhor deu. Nós estamos enxergando aquilo que o Senhor está nos mandando fazer. Nós temos talvez apenas material para cultivar, para trabalhar num lagar, mas o material que nós temos vai ser trabalhado numa eira. Amém? Eira é amplo, é lugar amplo. Então fala assim comigo: eu quero abrir a minha mente para enxergar e para entender o tamanho das coisas que Deus tem para a minha vida, para a minha família e para a minha igreja, em nome de Jesus. Agora abra sua Bíblia então, vira aí a página, nós vamos caminhar aqui no livro de Juízes. Abra aí no capítulo 8, no verso 7. Entendendo que Deus tem algo grande para você. Gideão diz para o Senhor o seguinte: eu sou o menor, a minha família é a menor, é a mais pobre, é a que tem menos condição. Quantas vezes nós nos vemos assim? E aí o que o Senhor fala para ele? Eu vou te fazer vencer os midianitas como se eles fossem apenas um homem, com apenas uma ferramenta, com apenas uma arma. Não era nem arma, era ferramenta de tocar as ovelhas. Você vai matá-los, você vai feri-los e você vai vencer. Às vezes a gente se olha e fala: Deus, eu sou tão pequeno. E muitas vezes eu tenho essa sensação, né? Eu tenho essa mentalidade: eu sou tão pequeno, eu não posso nem participar disso, eu não posso nem me envolver nisso, eu sou tão pequeno. Mas nós nos esquecemos do tamanho do nosso Deus. E a palavra de Deus para Gideão foi: sê apenas forte, fui eu que te mandei. Olha então, Juízes capítulo 8, verso 7. Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Sulmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhes responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou os homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei a torre. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com ele, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. Os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e de Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Zalmuna, porém eles os perseguiram, e tomou presos ambos os reis dos medianitas, e Zeba e Salmuna, e afugentou todo o seu exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso ao moço dos homens de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio dos homens de Sucote e disse: vedes aqui a Zeba e Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto, dizendo: esta já é a palma da mão de Zeba e de Zalmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados. E tomou os anciãos daquela cidade, e espinhos do deserto e abolhos, e com eles ensinou os homens de Sucote, e derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Gideão, só até aí, Gideão estava vivendo um novo tempo na sua vida. Ele tinha enfrentado os medianitas, e agora ele está se tornando um guerreiro de fato. Quando Deus o chamou para a guerra, ele não era guerreiro. Quando Deus o chamou para salvar o povo de Israel, ele não tinha essa característica. Mas por que Deus levantou? Por que Deus levanta alguém
que não tem uma característica própria para aquilo, no meio a tantas pessoas, no meio a um povo que tinham muitos guerreiros. E essa é uma segunda revelação que eu quero trazer para você nessa manhã. No meio de um povo que tinha muita gente, que sabia como fazer, mas Deus levanta alguém que não era um guerreiro e faz dele um guerreiro. Por que Deus faz isso? Porque a palavra de Deus busca um coração. A palavra de Deus busca a sua obediência, diz que busca a sua obediência. A palavra de Deus nos mostra que Deus olha como é a disposição em servi-lo e obedecê-lo. Deus não tem nenhum problema em transformar alguém que não é naquilo que passa a ser, mas Deus não quer alguém que acha que é, querendo desobedecê-lo. Muitas vezes nesse tempo que Deus está nos dando como igreja, você vai ver pessoas subindo essa plataforma, você vai ver pessoas servindo na diaconia, você vai ver pessoas servindo no presbitério, servindo no louvor, na adoração, na intercessão, pessoas que olharam um dia e falaram: não sou eu, não é para mim esse negócio, mas porque Deus enxergou o teu coração, Ele vai te capacitar para você estar nesse lugar. Enfrentando as guerras que tem que enfrentar, enfrentando os lugares que tem que enfrentar, enfrentando as batalhas que tem que enfrentar. O que Deus procura quando a mulher samaritana encontra com Jesus, e ela tem aquele encontro tão poderoso, e ela pergunta para Jesus, e esse é um tema do nosso trabalho, é o primeiro tema do nosso trabalho de domingo que vem, quando ela pergunta para Jesus: aonde nós devemos adorar? A pergunta dela é onde, mas a resposta de Jesus é como. Ele não fala você deve adorar naquele monte ou naquele, ele fala você deve adorar em espírito e em verdade. Deus não está preocupado com os lugares propriamente dito, mas Ele está preocupado com o que você tem o teu coração para fazer o que Ele mandou você fazer. O que você tem feito, o que você tem entregue para o Senhor de fato. Talvez você esteja preocupado tanto na forma de fazer, e o Senhor está dizendo para você assim: deixa eu te falar, aquilo que eu preciso fazer, eu faço. O texto que nós acabamos de ler aqui diz, lá no verso 22 para frente, fala que o Senhor vai dominar, eu vou dominar os teus inimigos. E aí eu quero te dar uma terceira chave, uma terceira revelação desse texto e dessa história de Gideão. Estou sendo rápido por causa da hora, mas eu quero te dar algo poderoso sair daqui com isso no seu coração. Por que que o povo de Israel estava enfrentando esses problemas? Por que que o povo de Deus, por que que Gideão, no primeiro texto que nós lemos, Gideão vira para você e fala assim: por que, depois de ouvir tantas coisas, isso está nos acometendo? Por que que isso está acontecendo nas nossas vidas? Deixa eu te falar, querido, tem algo que nós precisamos entender em Deus. O pecado, o salário do pecado é a morte. A idolatria é pecado, a desonra é pecado. Nós elegemos pecados na nossa vida, coisas que realmente são, mas tem um apunhado de outras coisas que nós não observamos. A forma que nós nos apresentamos ao Senhor, a forma que nós o adoramos, e se adoramos somente a Ele ou qualquer outra coisa, a forma que nós o honramos ou o desonramos. O que está acontecendo aqui com o povo de Israel, o fato de Deus ter que intervir e fazê-los vencer, é porque eles estavam num ciclo de pecado e de afastamento de Deus, afastamento das coisas de Deus, afastamento da palavra de Deus. Quando Josué, é anterior a isso, recebe das mãos de Moisés o cajado para poder continuar liderando o povo, o que Deus fala com Josué? Não há parte do seu coração, não há parte da sua boca estas palavras. Querido, deixa eu te falar, a palavra de Deus tem se distanciado da igreja, a verdade da palavra tem se afastado do povo de Deus. Ontem eu ouvi uma pessoa me contando um testemunho de uma não posso nem repetir, de uma pessoa que falou: não, a pessoa chegou no púlpito e falou isso. Eu fiquei estarrecido, pastor. Eu falei: não, eu estou estarrecido de ouvir você falar que alguém teve coragem de falar isso. Não tinha nada demais, mas não era bíblico, mas não tinha verdade bíblica. Nós estamos fazendo igual a Paulo disse lá, as cartas respaldam, dizendo: olha, nós estamos como pessoas que querem ouvir palavras como comichões nos nossos ouvidos, como dar coceiras gostosas nos nossos ouvidos. Não aparta da tua boca, não aparta do teu coração a palavra do Senhor. Se apartar, você tem uma
uma brecha enorme, uma porta enorme para o pecado. E se você tem uma porta enorme para o pecado, vai sobrevir sobre as nossas vidas problemas, lutas e guerras. Ah, pastor, mas eu faço um monte de coisa certa e mesmo assim eu guerreio. A guerra faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história. Jesus nos deixou bem claro: no mundo vocês vão ter aflições, não tem jeito, isso é fato. Mas a questão maior é: tem guerras que não é para você guerrear. Você não deveria mais estar guerreando certas guerras, porque são guerras frutos de pecado, frutos de um não posicionamento em Deus, de uma não palavra. Eu quero desafiar você a pensar sobre isso nessa manhã. É o que Deus tem colocado no meu coração. O que você tem declarado diante das circunstâncias? O que você tem declarado diante das coisas? O que você tem declarado para o Senhor teu Deus? Gideão disse para o Senhor: Senhor, ai de mim, eu sou o mais pobre. Fala, é mesmo, mas eu sou contigo. O que nós temos declarado diante das circunstâncias e das tropas que vêm sobre as nossas vidas? Como nós temos enxergado as coisas? Qual é a realidade, à luz da Bíblia, nós temos enxergado? Que deixa eu te falar um negócio: Deus tem me mostrado uma igreja desapercebida, uma igreja desconectada com a realidade, uma igreja achando que tudo vai dar certo no final, e está tudo bem, eu posso ver do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, da forma que eu quiser, eu posso orar como eu quiser, eu posso adorar como eu quiser, eu posso me vestir como eu quiser, eu vou ver o que eu quiser fazer, e no final vai dar tudo certo. Deixa eu te falar, isso não é verdade, isso não encontra base bíblica. E eu vou te falar mais, eu não estou falando sobre a pregadeira do seu cabelo, sobre a calça que você usa, eu estou falando sobre como você cuida da sua família, da sua casa, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Eu estou falando de algo que está dentro da sua casa. Como que você tem cuidado das coisas que Deus tem te dado? Homens desrespeitando suas esposas, esposas desrespeitando seus maridos, e achando bonito, achando legal, achando que está empoderada para isso. Não está caminhando para o inferno, e está levando sua família junto. Filhos desrespeitosos com os pais, porque os pais não se dão o respeito, não exigem dos seus filhos o respeito. A vara já saiu da nossa casa há muito tempo. Nós estamos bajulando os nossos filhos, trazendo a eles uma realidade fraca e enfraquecida daquilo que é servir a Deus. Deixa eu te falar, tem uma guerra. Você pode ser como Gideão, o mais pobre, o mais fraco, assim como eu, o menor do povo de Israel. O Senhor quer te dar força, o Senhor quer te fazer vencer, o Senhor quer te fazer guerrear e ser vitorioso, mas você precisa se posicionar diante do Senhor. Homens e mulheres que perderam o prazer da oração, o prazer do clamor, da intercessão. Homens e mulheres que querem receber coisas prontas, ao invés de ter um relacionamento com Deus. Não sei se vocês estão vendo, no grupo da igreja, eu tenho pedido para a Secretaria de Ensino postar as frases dos alunos da ministerial. Nós fizemos uma dinâmica aqui na quarta-feira passada, e nós estamos estudando teontologia, que é estudar sobre Deus, sobre quem é Deus, a pessoa de Deus. E eu fiz uma dinâmica com eles, eu pedi para eles falarem palavras que definiam Deus. E eles foram falando, e nós escrevemos no quadro aquela nuvem de palavras. E eu falei: agora eu quero que você escolha dentro dessas palavras uma palavra que define Deus para você. E aí cada um escolheu uma palavra e nós apagamos todas. Agora você vai fazer uma frase com essas palavras que definem Deus para nós aqui, para a nossa turma. Você vai escrever, e deixa eu te falar qual foi a revelação disso. Cada frase tem a ver com a pessoa e não com Deus. E eu vou te explicar melhor disso. Cada frase tem a ver com o relacionamento da pessoa com Deus. Quem está vivendo algo de paternidade escreveu porque Ele é Pai, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus do órfão. O que está vivendo a questão de batalha, porque Ele é general de guerra, porque cada um escreveu segundo a sua realidade. Sabe o que eu quero dizer isso para você, querido? Deus é um Deus relacional. Deus se relaciona conosco e se apresenta a nós de acordo com a nossa realidade diante dEle, com a nossa postura. Aquilo que nós queremos de Deus é revelado para nós. O momento da nossa vida que nós estamos vivendo, Deus se revela para aquele momento. Agora Deus está mostrando para Gideão: olha, eu sou um Deus de guerra, eu vou com você, Gideão. Eu não preciso de um exército muito grande, eu não preciso de muitas armas, eu preciso de um coração dizendo: então assim eu vou, Jesus, assim eu vou, Senhor. É isso que Ele está dizendo. Capítulo 8, verso 22 ao 27.
tem algo muito interessante, se você puder acompanhar aí, fala assim, ó: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho, e o filho do teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominarás, o Senhor sobre vós dominará. Disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dar-me cada um de vós um pendente do seu despojo, porque tinham pendente de ouro, portanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boamente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo, e foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as lunetas, as cadeias, as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, afora as coleiras e os camelos traziam no pescoço. E fez Gideão disso um efode, e pô-lo na sua cidade de Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Olha o que o povo está pedindo para Gideão. Gideão fez o que tinha que fazer, obedeceu a Deus. Agora, Gideão, nos lidere, caminhe conosco, nos ensina. Você entendeu de Deus, o seu coração está em Deus, fale conosco, nos dê direção. O que ele falou? Não, eu não vou fazer isso, eu não vou liderar sobre vocês. Querido, deixa eu te falar um negócio. Tem muita gente dentro dessa igreja, e eu não estou falando mais da igreja do mundo, a igreja universal, a igreja geral, falando desta igreja. Tem muito líder dentro dessa igreja que está tomando essa postura de Gideão. Estou falando com você: lidere um GC, lidere pessoas, leve pessoas, tire pessoas do inferno, coloque pessoas no céu. Você se acha tão bom, com tanta conexão com Deus, tão profético, você fala: eu não é comigo isso, eu não vou fazer. O orgulho tem impedido homens e mulheres de se levantar como libertadores de fato do povo de Deus nesse tempo. E aí nós vamos ver, se você continuar lendo esse texto, você vai ver o que vai acontecer. A história que vai acontecer é que quem não deveria reinar começou a reinar, quem não deveria liderar começou a liderar, quem não deveria estar na posição começou a estar. Por quê? Porque os que têm que estar não se posicionam, não querem ter trabalho. Sabe por que a família, querido, está tão difícil de lidar? Porque ser pai dá trabalho, ser mãe dá trabalho. Dá ou não? Dá? Toda hora você tem que dar regra, toda hora você tem que dar a forma, a liderança, a direção. Então a gente está cansado, a gente não quer esse negócio mais, então é melhor deixar para lá. Posso falar? Estou liberado para falar? É melhor ter cachorrinho, é melhor ter peixe, é melhor ter passarinho, é melhor. Mas Deus te colocou aqui para gerar homens e mulheres para Ele. Eu não tenho problema nenhum com cachorrinho, tá, gente? Eu só não posso substituir os meus filhos por um cachorrinho. Eu não posso substituir nada do projeto de Deus por algo que me dê menos trabalho. Deus é o Senhor da minha vida. E agora Gideão é convidado para que ele seja ali, mas Gideão rejeita o pedido, dizendo: o Senhor os dominará. Gideão traz uma afirmação que parece ser muito linda e espiritual. Parece, mas na verdade não é. Tanto que ele diz ao povo para trazer ouro e despojo da batalha, e com esse ouro fez uma grande vestimenta de efódio, um manto de ouro, que é usado para a idolatria. O povo caiu novamente em idolatria por causa do efódio de ouro. A entrega desses objetos valiosos dá a impressão de ser o pagamento de um tributo exigido por alguém que tinha autoridade. Cuidado para uma coisa que parece boa, como nós somos tentados a isso. Muitas vezes alguns irmãos chegam para mim e falam assim: pastor, por que você não faz assim, assim, assim? Parece uma excelente ideia, e parece mesmo, e talvez no coração da pessoa é uma excelente ideia. Eu falo: tá bom, eu vou orar. Parece que é bom a sua ideia, mas eu vou orar. Eu vou perguntar para Deus, e aí Deus fala: não é isso. Ou então Deus fala: sim, pode fazer. Esse dia eu falei para uma pessoa, eu falei assim: deixa Deus trazer paz no meu coração, deixa eu ter paz para decidir. Eu preciso ter a paz do Senhor, a paz do Espírito, para dizer para você se sim ou não. A gente precisa aprender que tudo que é urgente, tudo que é para ontem, tudo que não tem tempo mais, querido, pode ser que não seja de Deus.
A gente precisa entender que o Espírito Santo, ele não fica gritando no nosso ouvido o tempo todo. O Espírito Santo não fica sacudindo a gente. Vai, estou te falando, não perde essa oportunidade. Vai não. Ele sabe quem ele é, ele tem uma postura, um posicionamento definido em Deus. Fala, é isso. Agora, para eu ouvir isso, eu tenho que acalmar o meu coração, eu tenho que parar o que estou fazendo, eu tenho que querer ouvi-lo. Um grande balizador na minha vida ministerial é ter paz. Essa semana eu vou ter uma reunião com uma outra pessoa, já marcamos a reunião, e a gente está decidindo algumas coisas, um projeto que Deus tem nos dado, e ele falou assim para mim, assim, por que o senhor aceitou conversar comigo? Ele me convidou para uma reunião, e eu aceitei, falei, por que o senhor aceitou? Eu queria entender isso. Eu falei, porque eu sinto paz, até agora eu tenho paz em conversar contigo. Tem um balizador entre eu e você, que é paz. No dia que eu não sentir mais paz, o meu espírito ficar atribulado, eu paro, porque eu vou entender que Deus não quer esse negócio. Da mesma forma que você entra, você pode sair. Agora, o que Gideão fez foi o seguinte, olha, eu não quero essa responsabilidade fica para Deus, fica para o Senhor os lidere. Deixa eu te falar, querido, quantos de nós tem feito isso? Ganhamos alguém para Jesus, trazemos um amigo à igreja, ele vem à igreja, ele aceita Jesus, aí nós fazemos o quê? Agora seu assunto é com Deus, Deus que resolve lá. Às vezes nós geramos uma criança, temos um filho, vai ser polêmico, mas vamos lá. E aí quando o filho fala assim, que não está nem na moda mais, mas quando o filho fala assim, bênção pai, bênção mãe, o que nós respondemos? Deus. Mas o que você vê de bênção de pai e filho na Bíblia? Olha lá a bênção de Abraão, olha a bênção de Jacó, olha lá como é que está escrito, eu vos abençoo, em nome de Deus. Deixa eu te falar, pai, quantos pais e mães nós temos aqui? Levanta sua mão bem alto para eu ver. Não fuja da responsabilidade que Deus te deu. Deus te deu filho e você é responsável por ele. Não fuja, não devolva para ele. Você não vai chegar no céu e vai dizer para ele assim, não, o filho que o Senhor me deu, eu deixei tudo por sua conta, o Senhor resolve. Eu falo, não, eu dei para você cuidar, para você educar, para você abençoar, para você liberar palavras sobre ele. A autoridade passa por você, o maior abençoa o menor, é assim que diz a palavra. Então qual que é a forma correta? Filho amado, querido, filha amada e querida, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu tenho palavra de vida para você. Sabe o que é discipulado, querido? As pessoas acham que discipulado é sentar na cadeirinha do bispo ali no gabinete e contar uma historinha triste e aí orar. Não é isso não. Discipulado é transferência de vida. Discipulado é bênção de vida. É entregar de si como um pai entrega para um filho. Os pais e as mães entregam vida para o filho, sim ou não? Noites e madrugadas acordados cuidando do filho, velando o filho, sim ou não? O Espírito vai te revelar coisas se você entender a sua posição diante da sua casa, da sua família. Não tem essa, o Senhor te lidere, o Senhor faça, o Senhor vai liderar de qualquer jeito, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele já é o Senhor, mas Ele te deu autoridade para isso. Esses dias o Pedro estava passando mal lá em casa, esses últimos dias parecia que era uma virose, e aí do nada, um momento, 3 horas da manhã, 3 e pouco da manhã, eu despertei, e veio no meu coração assim, o Pedro está com febre. E aí eu fui na cama dele, o Pedro estava queimando em febre. Aí você fala assim, mas por quê? Porque quando você se posiciona e assume o seu lugar diante de Deus, o Espírito te desperta, o Espírito te mostra, o Espírito te revela, mas você tem que estar posicionado. Eu me lembro quando eu era jovem, solteiro ainda, e fui criado na igreja, e teve uma época da minha vida que eu fiquei um pouco deslumbrado com as coisas do mundo, eu queria experimentar das coisas do mundo, eu queria ver como é que era. E eu me lembro que eu trabalhava já desde os 13 anos, tinha o meu salário, a minha renda, e aí a galerinha do trabalho fez uma programação de um final de semana na praia, alugaram uma casa e tal, e altas programações, vamos fazer isso, vai fulano, vai tal, isso aqui, vai acontecer e tal, e o crente estava lá no meio, eu falei, vai ter mesmo, e eu vou mesmo, e tal, e aí eu me lembro que eu peguei minha mochila na sexta-feira à noite, preparei minhas coisas, e aí passei pela sala da minha casa, e falei, bênção mãe, bênção pai. Aí meu mãe falou, eu te abençoo em nome de Jesus. Aí meu pai, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu saí na varanda, quando eu saí na varanda,
Paulo, volta aqui. Ô querido, eu gelei dos pés à cabeça. E eu voltei já congelado. Falei, oi pai, filho, deixa eu te falar um negócio. Eu sempre te ensinei todas as coisas. Aonde você vai estar, o Senhor está te vendo. Cuidado para você não fazer coisas nesse final de semana que você vai se arrepender para o resto da sua vida. Eu não vou estar lá, mas eu estou em paz, porque eu te ensinei todas as coisas. Deixa eu te contar um negócio. Pensa no pior final de semana da minha vida. Eu fui, mas foi horrível, foi terrível. Todas as vezes que eu pensava em fazer alguma coisa errada, eu te ensinei todas as coisas. A responsabilidade é sua agora. Você quer ir? Eu não vou te proibir, mas lembra que eu te ensinei todas as coisas. Que palavra de autoridade, que palavra poderosa. E como eu louvo a Deus por aquele dia. Sabe o que aconteceu naquele dia, querido? Numa das saídas, que era para eu estar no carro, uma das voltas que nós íamos dar, que era para eu estar dentro do carro, quando eu fui entrar no carro, ver essa palavra, eu te ensinei todas, cuidado com as suas decisões, você vai se arrepender para o resto da sua vida. E quando eu lembrei disso, eu voltei e falei assim, não vou não, gente, eu vou ficar aqui mesmo, vou ficar aqui na casa. 15 minutos depois chegou a notícia, o carro que eles estavam, caiu numa ribanceira e capotou. Era para eu estar lá, era para eu fazer parte daquilo ali. Como eu louvo a Deus por um pai que teve coragem de falar, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é minha, eu sou responsável, eu tenho que falar a verdade, às vezes exagerando, às vezes trazendo palavras que nem eram de Deus, de verdade, isso acontece, nós erramos como pais, mas como eu louvo pela vida dele. Tire da sua vida esse negócio de transferir para Deus aquilo que Ele te deu como responsabilidade. Talvez você vai ser levado a experimentar algo na sua vida que Deus nem queria, só porque você não assumiu a responsabilidade do que o Senhor quer fazer. Juízes capítulo 9 vai falar sobre Abimeleque. Abimeleque assume agora essa direção, e diz o texto que ele vai matar todos os seus irmãos. Ele vai agora com a sua ganância, com aquilo que ele gerou, que foi gerado no seu coração, por filho bastardo que ele era, cheio de traumas, cheio de problemas, ele assume essa liderança de forma covarde e assassina os seus 70 irmãos. Com a ajuda de quem? Com a ajuda de homens e seguidores que o seguiam. E eu quero te dar mais uma chave nessa manhã. Olha para o seu lado e vê com quem você anda. Olha para o seu lado e vê quem são as pessoas que querem andar perto de você. Sabe por quê, querido? Nós atraímos aquilo que nós exalamos. Abimeleque ele era um filho bastardo, ele tinha traumas e dores na sua vida, e ele se junta agora com um bando de homens que tinham traumas e tinham questões a resolver. Sabe como é que eu escolho as minhas companhias? Eu tento olhar para cima. Sabe o que eu olho? Como é que eu escolho homens e mulheres que vão tocar a minha vida? Eu tento olhar para cima, e eu não quero olhar a história deles no primeiro momento, eu quero olhar os resultados que eles têm. Eu quero olhar aonde eles estão, aonde eles chegarem. Sabe qual que é a grande revelação disso? É que quando eu começo a fazer esse movimento, e eu começo a ter um pouco de intimidade com esses homens e com essas mulheres, eu descubro que eles têm traumas e dores muito parecidas com a minha, mas já foram superadas. Eles não são movidos mais pelos seus traumas, eles não são movidos mais pelas suas dores, eles são movidos por aquilo que Deus está fazendo. A pastora Carla tem uma amiga muito poderosa, muito preciosa, que tem estado com ela um tempo muito grande nesses últimos dias e nos últimos acontecimentos, e cada conversa que elas têm, a Carla fala comigo assim: Paulo, você não acredita, Paulo, quando que eu ia imaginar, uma mulher mais vivida, uma mulher mais experiente, quando que eu ia imaginar que ela tinha passado pela mesma coisa que eu passei? Como eu podia imaginar que essa dor também era a dor dela? O Senhor conecta homens e mulheres para nos trazer luz, querido, para nos trazer cura, nos entender isso. A igreja não é um organismo, uma ferramenta apenas de conexão burocrática, de organização religiosa. Não, a igreja é um manancial de cura. Deus nos conecta com pessoas para nos curar, para mudar a nossa vida.
Teve um dia desses que ela é uma profissional da área da saúde, e ela disse para a pastora Carla, talvez vá acontecer assim, assim, nos próximos dias, talvez você vai viver essa experiência. E naquela mesma semana, a Carla teve uma experiência muito forte, muito poderosa. E aí na outra semana elas voltaram a conversar, ela contou, aconteceu assim, 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 e as duas começaram a chorar, e falaram, como que Deus é bom, como que Deus é poderoso, como Deus prepara todas as coisas, porque você se posicionou no lugar que Deus quer. Quantos de nós, queridos, estamos deixando os bastardos ocuparem o lugar dos filhos? Quantos de nós estamos deixando os bastardos reinarem e arregimentarem pessoas, multidões, com as suas dores e com os seus traumas? A gente gosta muito de apontar e de dizer, aquela igreja é assim, aquele pastor faz isso, aquele pastor erra nisso. Joia, eu não estou aqui para julgar, mas talvez você tenha razão no que está dizendo, mas deixa eu te falar um negócio, muitos daqueles que estão lá porque você não se posicionou, porque eu não me posicionei, porque a igreja não se posicionou como um líder levantado pelo Senhor. Muitos estão se perdendo, sendo levados pelas suas dores, pelos seus traumas, pelas suas questões, se juntando a homens que têm as mesmas dores, porque nós não nos colocamos como médico para curar as feridas. Nós não dizemos, pode vir, deixa eu te ajudar, pode vir, eu já passei por isso, eu já passei por essa dor. Sabe por quê? Porque quando eu assumo que eu passei por essa dor, eu me exponho. Eu digo para você, olha, eu também tenho problemas, e nós não queremos nos expor, nós queremos ser perfeitos. Cote fala de algo muito forte sobre a aparência. Pastor Cote fala sobre a aparência, sobre a necessidade de aparentar algo que você não é. Casamentos destruídos, mas a roupinha está em dia, a maquiagem está em dia, tudo em dia. O social está lindo. Ministérios destruídos, mas o social está lindo. Famílias destruídas, mas o social está lindo. E quando nós olhamos uma família que o social não está lindo, a gente aponta. Estava ouvindo ontem um corte da pastora Helena Tanuri falando sobre a história dela com a família dela. E ela dizendo, a minha maior dor é ver homens, mulheres dentro da igreja apontando, dizendo, mas você não é a pastora? Mas você não é a mulher que fala para as mulheres? Como é que a sua casa aconteceu isso? Como é que a sua filha fez isso com você? Não é você que pregava? Que tristeza, querida, que tristeza, que dor, que coisa feia, pobre, pequena. Ao invés de nós falarmos assim, vamos lá, vamos orar, vamos dar os braços, vamos dar as mãos, vamos nos juntar, mas não, nós nos juntamos aos Abimeleques da vida, para matar os nossos irmãos, para matar aqueles que estão perto de nós. A palavra de Deus, nesse mesmo tema, fala sobre essa parábola. O Bispo Antônio Rocha tem um livro muito jóia, se você quiser depois ver, Espinhos no Trono, fala sobre a oliveira, a figueira e a videira. É uma parábola, é uma história, quando foram chamadas para poder governar, a oliveira disse, mas eu vou abrir mão do meu azeite. As árvores da floresta teriam que levantar uma liderança, e aí começaram, vamos chamar a oliveira é uma grande árvore, a oliveira é tão especial, eu vou abrir mão do meu azeite, vou abrir mão daquilo que é tão bom, aquilo que unge pessoas, aquilo que é como remédio, não vou abrir mão disso, não posso abrir mão disso. Talvez hoje fosse assim, eu vou abrir mão da minha faculdade, do meu trabalho, do meu dom, para fazer algo que dá trabalho, não vou. Quantas mulheres abriram mão de ser mães pelas suas carreiras? Quantos homens abriram mão de um casamento próspero por conta das suas carreiras? Quantos pastores abriram mão de ser boca profética da sua igreja por conta do dízimo e diminuir se ele fosse boca profética? Quantos, querido, abriram mão de lideranças sérias por conta daquilo que o próprio Deus já tinha te dado? Quantos ministérios de louvor deixaram de ser boca de Deus no Brasil por conta das agendas? Me lembro aqui, falando com você, da história do encontro do Brunão Morada com a Nívia Soares no aeroporto, coisa que ele conta, está na internet. E os dois se encontram. A Nívia Soares, para mim, é uma das maiores pastoras e ministras de louvor do Brasil, uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher com uma palavra poderosa,
uma vida poderosa. Nós já tentamos trazer a Nívia Soares aqui algumas vezes, e uma das vezes que eu tentei trazer a resposta da sua secretária, em ligação, ela disse para mim assim: pastor, nós até teríamos essa data, mas a pastora Nívia resolveu que esse tempo ela vai dedicar à família dela, e ela pediu para fechar todas as agendas, porque ela precisa reestruturar o coração dela. Como que você fica bravo com um negócio desse? Mas a Nívia chegou para o Brunão e falou assim: eu louvo a Deus, celebro o Senhor, a agenda de vocês, esse toque que vocês estão fazendo ao Brasil, vocês estão varrendo o Brasil com adoração, que bom. Só me preocupo que a agenda de vocês é tão cheia, quando que vocês estão parando para receber? Quando que vocês estão parando para receber de Deus? Vocês estão dando muito, mas quando vocês estão recebendo? Sabe, querido, a gente tem que ter cuidado com aquilo que Deus nos dá, para não nos tornar escravo daquilo que Deus nos dá, ao invés de ser escravo e servo do Senhor. Chamaram a Figueira e falaram: Figueira, então seja você a nossa líder. E ela disse: não posso, figos doces, eu faço parte da celebração da sobremesa das mesas. Não, eu não posso, não vou abrir mão. Como é que eu vou parar de produzir figo para liderar vocês? Não, não posso, não quero esse negócio na minha vida. Quantos de nós não queremos abrir mão daquilo que é doce na nossa vida? Às vezes o nosso churrasquinho de domingo, né? Às vezes o nosso sítio, a nossa chácara, às vezes o nosso esporte preferido, o nosso futebol é tão doce para mim. Como é que eu vou estar servindo, dando aula na escola de bibliologia, na escola de líderes, dando aula, liderando um GC? Não, o meu único dia da semana que eu tenho é esse, eu tenho que fazer isso, mas eu não abro mão de nada das outras coisas que eu tenho durante a semana, eu só abro mão daquilo que é de Deus. Eu não quero abrir mão do meu figo. Lidero, não, eu não posso abrir mão do meu figo. Olharam mais um pouco, olharam ao redor e acharam a videira. Oh, videira, então é você, uma planta frágil, uma planta que precisa de tantas coisas para fazer dar certo, mas tudo bem, lidera sobre nós. Ah, não posso, como é que eu vou abrir mão da vide? Como é que eu vou abrir mão do vinho? Como é que eu vou abrir mão da alegria que eu proporciono para as pessoas? As pessoas vão ficar tristes se eu fizer isso. Imagina os meus amigos, se eu começar a fazer um GC na minha casa, e aí agora eu tenho um dia na semana que é separado para isso, e como que eu vou receber meus filhos, meus amigos? Eles vão ficar tristes comigo. Como é que eu vou ficar na igreja sábado, domingo? Vão ficar tristes comigo. Eu não posso tirar a alegria das pessoas. Essa que eles fizeram, olharam ao redor e acharam um espinheiro, e falaram: espinheiro, ninguém quer, lidere sobre nós. E o espinheiro disse: tá bom, está na Bíblia, tá, gente? Tá bom, se vocês querem que eu lidere sobre vocês, eu lidero. Sabe por que tem hoje, querido, um nível baixo de teologia, de cultura, de formação intelectual nas plataformas das nossas igrejas? É porque quem estuda não quer estar aqui, é inteligente demais para estar aqui. Quem estuda está aí, criticando quem está aqui falando errado. É por isso. São as videiras, são as figueiras, são as oliveiras que não querem liderar. A gente precisa entender isso. Quantos de nós criticamos um trabalho como o do Reviva? O bispo fica gastando tempo com Reviva, com rede de empresários e empreendedores, parece que só quer dinheiro. Não quero dinheiro de ninguém não, você nunca vai me ver aqui pedindo dinheiro para nenhum empresário, pode ter certeza disso, mas eu acho que eles querem mais do que muitos dos outros, e eu preciso dizer para eles qual é o caminho, eu preciso apontar para eles uma direção, como pastor, eu preciso bater no peito e falar assim: é responsabilidade minha, tanto a dona de casa, como o pedreiro, como o gari, como a enfermeira, como o professor, como e como o empresário. Todos são responsabilidade minha. Se a Letícia resolver ser médica e o Pedro resolver ser comentarista de futebol, que ele ama fazer, eles continuam sendo meu filho do mesmo jeito. Eles são meus filhos. E é assim que eu vejo a igreja. Aqui não vai ter espinheiro liderando ninguém. Se eu tiver que abrir mão da minha alegria, eu vou abrir mão da minha alegria. Se eu tiver que abrir mão da minha doçura, eu abro mão da minha doçura. Se eu tiver que abrir mão do óleo que desce na minha cabeça, eu abro mão do óleo que desce na minha cabeça.
para que aqui não tenha nenhum espinheiro liderando. E aí você pode falar assim para mim assim, é muito fácil falar isso e tal, deixa eu te falar, chama algum dos meus discípulos. Um deles está aqui, que já ouviu isso da minha boca. Não foi na plataforma, não foi no púlpito, foi em conversas até informais, não foi nem em atendimento de discipulado. Eu disse para ele, eu abro mão da minha alegria para ver a minha família feliz. Se eu tiver que ser triste para que minha família seja feliz, eu sou triste, mas minha família vai ser feliz. Eles vão ver tudo que eles têm. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus me chamou para fazer, querido. Ah, mas quer dizer então que só pode ser triste? Então eu me importo, eu quero ser feliz. Você quer ser feliz também? Eu quero ser feliz, querido. Quero ser feliz. Mas se for preciso eu ser menos feliz para que você seja feliz, está tudo certo. Alguém tem que entregar alguma coisa. Mas quando eu falo isso para você, eu não estou falando para você só de mim, estou falando de você também. Se a sua ideia, se aquilo que você quer, só vai satisfazer a você, provavelmente não vem de Deus. Se aquilo que você tem na sua vida só está servindo para o seu sustento, provavelmente você está fora da vontade de Deus. Porque a promessa de Deus para nós é um derramar, é um transbordar, seja do que for. Eu estou fazendo aula toda sexta-feira aqui para um projeto que eu nem pensei em fazer. Estava distante do meu horizonte, mas léguas. Mas apareceu agora. Para que a igreja usufrua, eu tenho que aprender, então eu vou aprender. Fico 2 horas sentado, fazendo aula. Tem uma reunião na quarta-feira do mesmo projeto, que nem sou eu que vou tocar, mas para que o projeto aconteça, eu tenho que estar presente. Então 1 hora eu fico sentado ouvindo. Você não sabe. Você não sabe do que está acontecendo. A igreja não sabe. E eu não estou falando isso para poder vangloriar alguma coisa, estou dizendo para você o seguinte, alguém tem que fazer. Eu estou desafiando você a se posicionar, para que não venha alguém e mate os nossos irmãos. Derrame a unção que tem sobre a sua vida, no seu GC, derrame a doçura, derrame a alegria que tem sobre você. Ser uma pessoa alegre, espontânea, traz essa alegria para o culto, contagia a gente. Mas se for preciso ir para casa de luto, chorar com o seu discípulo, chore também. Se for preciso tirar o doce, ficar só com o amargo, fique também. Mas lidere aonde Deus te colocou. Assuma o trono de onde Deus te colocou. Nossa, pastor, negócio de trono não é comigo não. Alguém vai sentar no trono. Alguém vai sentar. Você conhece famílias que o pai criou os filhos e de repente chegou um genro todo atrapalhado e estragou a família toda? Você conhece? Não, eu conheço algumas. Chegou uma nora toda atrapalhada e estragou a família toda, você conhece? Ah, o genro que é muito ruim. Não, é o pai que não sentou no trono que era dele e disse, é comigo aqui, ó. Aqui não. Aqui não é assim. Depois a gente reclama. Pergunta como é que é para subir aqui para dar uma palavra, querido. Vem conversar comigo. Quantos assédios a gente recebe? Quantos pastores abrem mão, querem ir para a sua igreja e tal? Pode vir, ué. Não tem problema nenhum. E eu amo todo mundo. Um deles chegou para mim e perguntou 3 vezes para mim, pastor, eu sou ordenado pastor. Que bênção, glória a Deus por isso. Eu quero ser pelo menos presbítero na sua igreja. Tá bom, senta lá, vamos lá, vamos começar. Passou 1, 2 domingos, eu não falei nada, parou comigo na porta de novo, pastor, eu já te falei, como é que eu faço para pregar? Eu falei, fácil, pregar é fácil, gente. Para quem já prega, então, maravilha. Mas vem cá, vamos conversar aqui. É muito importante para você esse negócio? Não é muito importante, é a minha vida, meu chamado, que bom. Que hora que dá para a gente conversar? Ah, só depois das 5, então tá bom. Então, quinta-feira, 5 horas, estou te esperando, para a gente conversar sobre o teu chamado. Ah, tá bom. Quando dá quarta-feira, manda uma mensagem para a secretaria, aqui não vou poder não e tal. Tá joia. É o teu chamado, não é o meu. Ok. Na outra semana, não, mas tem que conversar. Vamos conversar, quinta-feira. Aí a última foi,
eu não tenho tempo para ir aí não, faz uma videochamada comigo. Eu falei, querido, se você não tem tempo para o seu chamado, para aquilo que é o seu respirar, você quer que eu me adapte a isso? Não vou me adaptar, eu estou aqui te esperando. Se você quiser vir, vem. Se você não quiser, paciência. Nunca mais voltou. O pastor é muito duro. Não. Se a pessoa não dá valor para o chamado dela, vai dar valor para a igreja que eu pastoreio? Vai se importar em subir nessa plataforma e pregar a palavra de Deus de verdade? Se ela não se importa com ela, com aquilo que ela diz que é o chamado dela, ela vai se importar com ninguém. Palco é outro lugar, querido. Show é em outro público. Aqui não vai ter espinheiro. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Na sua casa também não vai ter espinheiro. Na sua família não vai ter espinheiro. Você vai assumir esse lugar. Você vai dizer, olha, comigo esse negócio aqui. Eu vou orar pela minha família. Eu vou clamar pela minha família, mas eu vou dar direção também. Eu vou ensinar também. Eu vou pôr limite também. Eu vou dizer o que tem que fazer também. Eu não vou deixar na mão de quem não é para deixar. Porque eu vou te falar, querido, todo lugar vazio, a física já ensina isso. Todo lugar vazio é ocupado por alguma coisa. Não existe lugar vazio. Alguma coisa vai ocupar. Cuidado. Cuidado. Cuidado, o Senhor está te alertando a igreja dele. Eu sinto no meu coração, eu estou terminando já, nesses dias, alguém tem me perguntado, algumas pessoas têm me perguntado, bispo, o que Deus tem falado com você, o que Deus tem feito? Eu sinto no meu coração uma responsabilidade de destravar um novo lugar em Deus para a nossa igreja. Eu vejo pessoas responsáveis, responsabilizadas. Eu vejo pais de família entrando por essas portas, com as suas famílias pelas mãos e dizendo, aqui é o lugar que Deus tem para você. Eu vejo mulheres entrando na igreja, abraçadas com seus maridos. Eu vejo maridos entrando na igreja com as suas esposas. Um vai levar o outro, querido. É um que leva o outro, é assim mesmo. Agora você precisa se posicionar com graça. Você precisa se posicionar com autoridade. Talvez você fale assim, pastor, mas eu sou mulher, como é que eu vou fazer isso com meu marido? Tenha graça, seja mulher bíblica, seja a melhor esposa que você pode ser, seja uma mulher virtuosa, revele Jesus no quarto, revele Jesus na cama, revele Jesus na cozinha, revele Jesus com as suas palavras. Homem, revele Jesus. Revele Jesus com aquilo que Ele te deu. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Esse dia eu estava aqui na minha sala, falando com a pastora Carla no telefone, e um discípulo meu falou assim, bispo, você é abafado demais, a pastora Carla deve cortar um dobrado contigo, e corta mesmo, mas eu dou suporte para ela, eu sirvo a ela, nos dias das dores dela, sou eu que estou do lado dela, eu sou assim. Deus me fez assim, eu não consigo mudar esse negócio, mas eu sei da responsabilidade que eu tenho como marido. Então Deus não vai mudar a sua personalidade, o seu temperamento, mas Deus vai te afiar naquilo que Ele quer fazer com você. Aprenda isso, aprenda a orar certo. Muitos de nós estamos clamando a Deus, falando com Deus como mendigos. Eu sou o mais pobre, eu sou o menor, eu não posso. Sim, pode até ser, e talvez seja mesmo, mas eu sou filho de Deus. O meu Deus pode todas as coisas. O meu Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo que faço é do Senhor. Não tem nada meu, igreja não é minha, carro não é meu, casa não é minha família não é minha, é tudo do Senhor, mas Ele me entregou para entregar para Ele de volta. E eu quero terminar dizendo algo para você. Se você acha que Deus não vai te perguntar o que você fez com o que Ele te deu, você está muito enganado. Se você olhar para a parábola dos talentos, Jesus falando sobre 5, 3 e 1, o que ganhou 5 multiplicou, ganhou 3 multiplicou, o que ganhou 1 guardou. E talvez você olhe para aquilo e entenda aquilo como dinheiro tão somente. Aquilo não é só dinheiro, está falando de dinheiro especificamente ali, recurso, mas não é só disso. O que mais me assusta são as palavras finais da parábola. Quando o que tinha um falou assim, eu guardei porque eu tive medo. Você não tem direito de ter medo diante de Deus, porque nós não temos medo do nosso pai, nós temos medo de um pai abusador, nós temos medo de um pai agressor,
Nós temos medo de um pai que é tirano, mas Deus não é isso. Então nós não temos direito de ter medo diante de Deus. E aí o que Jesus responde? Tira dele, até o que tem lhe será tirado. E Jesus continua dizendo: será lançado num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Você conhece esse lugar? Sabe onde que fica? É lá mesmo. Não multiplicar o que Deus te deu é pecado. Você precisa entender isso. Não fazer prosperar aquilo que Deus te deu é pecado. Não assumir responsabilidade. Deus me deu essa cadeira que eu vou fazer virar 3, 4, 5, 10, 20, 50, mas eu vou fazer. Talvez a graça que Deus te deu, a unção que Deus te deu, o dom que Deus te deu, é para só mais uma vez, só mais 2 vezes, mas o outro vai fazer 50 vezes. Mas ficar parado, inerte, enterrar o talento que Deus te deu, é banalizar, é desonrar aquilo que Deus te deu, é não valorizar aquilo que o Senhor te entregou, do seu dom, do seu talento, da sua capacidade, da sua beleza, da sua inteligência, da sua graça. Não enterra seus talentos, não. Assume o seu lugar. Amém? Glória a Deus por isso. Fala comigo assim: na minha casa não vai ter espinheiro reinando. Eu vou assumir a responsabilidade daquilo que Deus me mandou fazer. Fica de pé, eu quero orar com você, quero abençoar a tua vida, quero abençoar o seu domingo, quero abençoar a tua casa, a tua família.